Shiraishi estava no intervalo pensando que, apesar das inconveniências da sua invisibilidade, ela o permitia almoçar no seu lugar favorito sem ser visto. Ele se pergunta onde almoçará e pensa nos lugares que já almoçou. Então resolve procurar um lugar do lado de fora, pois o tempo está bom. Ele decide onde almoçar e Kubo aparece dizendo que estava procurando. Ela fala para almoçarem juntos, se senta ao lado dele e fica impressionada e com vontade de experimentar o bento dele. Ele oferece um pouco para ela, que fica com os olhos brilhando de alegria. Ela sugere de trocarem um omelete e dá o dela na boca dele. Ele se afasta, o pega de sua mão e a agradece, deixando-a brava. Shiraishi oferece seu omelete e Kubo come de sua mão, achando-o uma delícia. Depois ele experimenta o omelete dela e acha muito bom. Kubo, feliz, fala que foi ela quem fez. Ela o provoca dizendo que se ele quiser experimentar a comida dela, é só falar, e decide cozinhar algo para ele da próxima vez. Então eles têm que almoçar juntos de novo. Ele concorda e nota Kubo olhando para seu bentô e pergunta o que ele gosta de comer. Ele responde hambúrguer e ela diz que gosta de ensopado. Eles voltam a comer e Shiraishi pensa que é a primeira vez que come com alguém enquanto Kubo o olhava feliz. Em uma lanchonete, Kubo estava com suas amigas. Elas comentam que Kubo tem estado mais fofo e radiante e perguntam se ela está apaixonada, deixando-a confusa. Hazuki se lembra que Kubo nunca se apaixonou antes. Tamao revela que seu primeiro amor foi seu pai e se pergunta o que havia de errado com ela. Kubo tenta animá-la. Tamao pergunta se pode ficar com o primeiro beijo dela, mas Hazuki a puxa e volta ao assunto principal. Se Kubo está interessado em alguém, e Tama dá exemplo do que seria interessada, dando uma ideia a Kubo. As amigas perguntam quem é, curiosas. Ela responde Shiraishi, pois fica pensando em quão invisível ele pode ser. Hazuki acredita que está mais para gostar do que amar. Tama está indignada e diz que ele não é um bom partido. Kubo a faz parar de falar e diz que ela não conhece os pontos fortes dele tão bem quanto ela e que não gosta quando falam mal dele. Tama pede desculpas e Kubo diz que falou de forma muito rígida. Hazuki pergunta quais os pontos fortes do Shiraishi. Kubo fica na defensiva e diz que é segredo, fazendo Hazuki a provocar, chamando-a de possessiva e ela nega. Ao ser perguntado o que ela sente se ele falasse com outra garota, ela fica pensativa e triste. Tama estava para falar algo, mas Hazuki a impede, dizendo para deixá-la entender os sentimentos por conta própria, já que é seu primeiro amor. Shiraishi vai para a escola super cedo, esperando ser o primeiro, mas Kubo fala que ela foi a primeira e o cumprimenta. Ele nota os fones de ouvido dela e pede desculpas por incomodá-la enquanto ouve música. Ela fala para eles ouvirem juntos e oferece um dos fones. Apesar dele ter recusado, ela coloca o fone nele e diz que não perguntou se ele quer, então fala para ele dividir a cadeira com ela. Eles começam a ouvir música juntos. Shiraishi tira o fone, mas Kubo diz que está interessada na próxima música. Ele coloca o fone de volta e pergunta se já começou a música. Ela diz que não, e dá o conector do fone para ele, dizendo que quer ouvir uma música que ele goste. Ele se afasta, dizendo que só tem música de anime e videogame que ela não conhece. Kubo diz que é justamente por isso que ela está pedindo. Ele coloca uma música e Kubo fica relaxado ao seu lado. Ela pergunta de onde é a música. Ele responde que é do anime e do mangá que ele emprestou para ela. Ela diz que o mangá era interessante, fazendo um comentário sobre a adaptação do anime para filme animado. Kubo fica feliz em vê-lo animado. Kubo assistiu o anime. A irmã abre uma cerveja, a toma e diz que nada melhor que uma cerveja após banho e a visão de sua linda irmãzinha. Shiraishi termina de ler o mangá e nota que o White Day estava chegando. Ele procura um chocolate para dar no White Day, mas acaba tropeçando e pensa que, apesar de não ter presença, cair é um dos jeitos que o fazem ser notado. Uma funcionária corre para ajudá-lo e ele pede uma caixa do que ela está segurando. Na escola, ele se preocupa em como entregar o presente e pergunta a Kubo se podem conversar em outro lugar. Em outro lugar mais deserto, ele entrega o presente dizendo que é o White Day, que é para uma pessoa, a deixando triste. Ela esconde a tristeza e pergunta para quem é, mas Shiraishi diz que não sabe, pois não sabe quem lhe deu o presente de amigo, mas estava delicioso, e como parece que ela sabe quem foi, então Kubo pergunta quantos presentes ele ganhou naquele dia. Ele diz que foi apenas um. Ela diz que não precisavam ter trocado de lugar, pois ninguém o notaria, atingindo com a realidade. Ele pensa que parecia estranho fazer isso na sala. Ela o provoca dizendo que, quando ele falou para irem para outro lugar, achou que ele ia se declarar para ela. Shiraishi fica em pânico. Kubo diz que entregará o presente. Ele pensa que ela está com um ótimo humor e pergunta a ela quem lhe deu o chocolate.
Ela responde Kubo Nagisa e pergunta se ele ficaria feliz se ganhasse um presente dela de São Valentim. Ele responde que qualquer um ficaria. Ela diz que voltará para a sala. Ele fala que ela não respondeu sua pergunta. Ela diz que se ele não descobriu ainda, é culpa dele. E volta para a sala super feliz. E esse foi o episódio 5.